Olá, boa tarde, é uma alegria estar com a sua companhia. Estamos nessa segunda-feira, 12 de setembro de 2022, já estamos começando ao vivo para todo o Brasil, depois desse feriado aí prolongado, para quem era de Curitiba, mas feriado nacional que teve aí na semana passada. Estamos falando com 1.270 cidades, mais ou menos, e nós estamos também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, então sinta-se em casa, porque hoje, segunda-feira, geralmente é o Dia Nacional da Quebra da Procrastinação. Será que é isso? Não tem aquela história? Segunda-feira eu começo. Será que se tudo que a gente prometesse para nós começasse mesmo na segunda, será que teria tanta procrastinação? Nós vamos falar deste tema hoje, tá? Trouxemos aqui uma psicóloga para falar com você, a Ana Paula Lima, que já vai dar dicas muito práticas, ela prometeu aqui para mim, para você parar de procrastinar. E olha só que quando a gente procrastina com a nossa saúde, nós temos vários problemas. Um deles é o colesterol, vai ser o nosso segundo tema de hoje. Entender o que pode ser feito para você melhorar os seus exames, tá bom? De sangue. E também vamos te dar uma outra dica que é de utilidade praticamente pública, que é como você faz para dobrar lençóis com elástico. Sabia que tem um jeito que fica bem arrumadinho aí na sua casa? Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Mas daqui a pouco a gente fala sobre procrastinação, tá? Porque antes eu quero te lembrar o que aconteceu no fim de semana. A gente teve Festival de Voz, Evangelização e Música. Fomos para a segunda semifinal. Já estamos ali com uma série de candidatos. Foi um momento assim de muita emoção, de homenagem. Enfim, você que pôde acompanhar, viu aqui pela TV Evangelizar, tá lá no YouTube também se você não teve tempo, se quer rever alguns momentos ali especiais. Mas eu quero mostrar para você um pouco de como foi essa apresentação no último sábado. Acompanha nesse VT. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhei pra cruz, é a minha grande prova. Foi nesse clima de fé e emoção que começou a segunda semifinal do Vem 2022, com uma das mais belas músicas do repertório católico, composição de Martim Valverde, que veio especialmente para participar do festival e cantar seus sucessos. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Nascido na Costa Rica, Martim Valverde é cantor e compositor consagrado internacionalmente. Feliz com a homenagem do festival, espera incentivar as novas gerações. Uma de nossas metas, uma de nossas lutas é abrir espaço para a nova geração. E esperamos que não somente sejam novos cantantes, sino que sejam novas profecias muito precisas para este momento. Enquanto isso, nos bastidores, os candidatos acompanhavam o show dele e se espelhavam nesse grande talento para logo mais subirem ao palco. E com essa inspiração, não podia ser diferente. As apresentações surpreenderam. Oh, doce Maria, Senhora da Conceição, pois só em ti encontro a paz, pois só em ti encontro amor, toda alegria vem de ti, Senhor. Mas também não faltou alegria no festival. Um som contagiante que veio direto da Colômbia animou os jurados. Ven y sálvame, tu gracia solo bastará para amarte hasta la eternidad. Olha, eu fiquei me segurando aqui, Danilo, para não levantar e dançar junto. E essa mistura de ritmos e sotaques encantou e emocionou a todos. Ainda tá de pé.
você vai entender. A fé nos move até as promessas, ela nos faz caminhar. Seguro em tuas mãos eu estarei, comigo estás. A decisão não foi fácil. É muito complicado ter que eliminar, mas a gente foi na conversa, um falava uma parte aqui, uma interpretação ali, a outra letra ali, e aí a gente foi, mas com dor no coração. Eu confesso que eu fiquei assim, eu queria escolher mais um outro, não deu, mas enfim, é a regra, a gente teve que fazer isso e com muita alegria no coração. Isso quer dizer que o nível tá bom, né? A gente levou em consideração a composição, levou em consideração o aspecto técnico vocal, que fez muita diferença também, e a performance como um todo, né? E entre tantos talentos, Larissa, Felipe e Vivi Natan se destacaram. Estão na grande final que acontece no dia 17 de setembro. Coração a mil e a certeza de que não chegaram até aqui por acaso. É uma certeza do amor de Deus para mim, né? E com certeza aqui quer falar do amor dele para os outros. Eu estou muito feliz mesmo. Com certeza não pode faltar, é oração, né? A gente vai continuar agradecendo a Deus, porque não é só pedir, né? Tem que agradecer, e agradecer muito ele. Muito obrigado, viu, Senhor? Estamos muito gratos, né, Natan? Não estamos acreditando ainda que a gente está na final do Vem. E a partir de agora, uma nova fase no festival. Tem muito mais emoção. Você também pode escolher o seu favorito. O Festival Vem é cheio de novidades, né? E mais uma novidade desse ano, a votação popular. A partir de agora já está valendo através do site vemfestival.com.br a votação do público, né? O público que vai escolher dos candidatos que tem acompanhado nas semifinais, qual merece levar o título de voto popular, o queridinho da galera. Vem pro Festival de Música Católica da Evangeliza. Chamaram bonito, né? E você prestou atenção no que Danilo Diba falou aqui de novidade desse ano, do Festival Vem. Você que está aí nos acompanhando, vendo cada parte desse festival, pode a partir de agora, a partir de hoje, você já pode escolher o seu candidato preferido. Então você viu ali muitos momentos, inclusive, se você for de fato levar adiante essa tua missão de escolher quem vai estar lá na final, reveja lá no YouTube, você vai ver os melhores momentos. Você viu que teve participação ali do Martim Valverde, linda, né? Foi uma abertura, assim, muito emocionante, né? Eu adoro ele com o dedilhado e ele vai fazendo aquela oração, é o estilo que marca dele, né? Você pode ir lá conferir no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial e você vai correr para o site festivalvem.com.br para você agora ajudar também a escolher o finalista, né? Os finalistas. Então, olha essa chamadinha aí para você ver como que você vai proceder a partir de agora. Vamos lá. Seu voto pode definir qual dos 6 finalistas leva uma das premiações do Festival Vem 2022. Então acesse agora o site vemfestival.com.br e escolha o candidato que, na sua opinião, é o intérprete mais querido pelo público. Grande final do Festival Vem 2022. É dia 17 de setembro, às 6 da tarde, com transmissão pela TV Evangelizar, ao vivo, para todo o Brasil. Agora vamos parar de procrastinar, porque eu sei que você não faz isso, né? Brincadeiras à parte, tá? Vamos entender o que é a procrastinação de verdade, entender de que forma que isso afeta a tua vida. Sim, afeta. Não se iluda. Vamos conversar aqui com a profissional para te falar sobre isso. Tô aqui com a Ana Paula Lima. Bem-vinda, viu? Ai, eu tudo que agradeço. Bem? Boa tarde. Tudo bom, Carol? Tudo, graças a Deus. A gente estava conversando aqui antes de começar o ao vivo, né? De que existe uma certa mentalidade da procrastinação, mas um pouco da cultura também influencia. Fala um pouco disso pra gente. Culturalmente a gente ficou muito bom no jeitinho brasileiro, né? Uhum. Então, quando apertar as coisas, a gente dá nosso jeitinho brasileiro que a gente vai conseguir fazer. Essa é a questão cultural, né? Tá. Questão mental é aquele... Infelizmente, somos viciados no prazer imediato, né? Até pela própria evolução mostrou isso, né? Curta essa caça que a gente pegou aqui, porque pode ser que daqui 2-3 dias a gente não vá comer, né? Tá. Se a gente tá falando lá dos nossos antepassados. Tá. Aí o que acontece? A gente tá ainda com esse código, né? Mental. Aí o que acontece? Essa psique, né? De aproveitar o momento até o último instante. Depois a gente faz, né?
daqui 3 dias, 4 Então, mas sabe que tem uma coisa interessante aqui que eu quero trazer para a gente conversar, né? Até ontem a gente estava conversando em família, já programando o Natal, né? Pasme. Porque, como eu comentei aqui com você, minha família é grande, a gente já começa os preparativos cedo, porque as pessoas acabam deixando para falar se vem ou se não vem lá no próximo do evento, né? Nesse caso, Natal. E daí eu fiquei pensando, né? Que uma vez eu vi um vídeo muito interessante sobre procrastinação naquele TED, né? Que fala que tem como se fosse um macaquinho que procrastina. Mas o que eu fiquei pensando que me chamou a atenção mesmo foi o seguinte. O ser humano, ele gosta de viver o prazer da espera. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá um evento, aqui eu joguei o Natal. Parece que essa espera de agora até o Natal, ela acontece durante essa espera. Então, o dia do evento, ele acaba sendo, de certa forma, psicologicamente talvez, menos importante do que todo esse caminho. O que você fala disso? Eu ia falar justamente sobre isso. Esse caminho, tem 2 coisas que envolvem. Existe o caminho da recompensa, porque a gente sabe que vai ter uma recompensa lá no final. Então, a gente fica aguardando isso. E tem a segunda coisa que é o seguinte, é complicado dizer, mas a gente, ser humano, fica viciado em cortisol. Que é justamente esse processo de espera, ou não? Isso, e pertinho de quando tá chegando. Quando tá chegando, daí ele aumenta, vai aumentando. Aumenta ainda mais. Isso é altamente viciante. Então é o químico que faz a gente procrastinar, basicamente? Vamos colocar o conjunto, né? Aí entra o cultural, químico e o mental. Aí fica, nossa, é a receita. Por isso que sempre joga, segunda-feira. Eu comecei brincando, né? Depois eu começo, depois eu vejo, porque aí eu não tenho que pensar naquilo agora. Também a pessoa fica meio parada, né? Ela não tem que se comprometer de fato, também tem isso, né? Também tem isso. Vamos falar da dieta? Dia Nacional de começar a dieta, não é? Hoje. Segunda-feira, hoje. Feriado, a galera, né? Abusou aí das comidas, do prazer imediato. Segunda-feira eu começo. E começa mesmo, pode ser. Hoje eles começaram, né? Começou ali... Geralmente se começa muito na segunda-feira? Muito, porque inclusive tem energia psíquica, né? O inconsciente coletivo... De novo, a questão cultural que nós herdamos. Então, a segunda-feira tem essa energia psíquica, do recomeço. Olha, né? só que o que acontece? Aqui, já vou dar o gancho para uma das dicas que eu vou dar para a gente estabelecer, né? Para parar de procrastinar. Formas de parar. Isso. Aí começou na segunda-feira. A gente, o que faz com que a gente... Lembra que eu falei para vocês, né? O que faz com que a gente fica procrastinando por conta dessa recompensa? Vai ter cortisol, tal. Isso, cortisol. A gente vai começar a dieta. Quem que emagrece 1 quilo no primeiro dia? Ninguém, né? Bom, que eu saiba, ninguém, né? Às vezes tem umas dietas malucas aí, né? Amanhã a gente vai falar disso, inclusive. Essa é a primeira dica. Sabe o que nós não somos bons? Nós não somos bons em detectar recompensa. Detectar recompensa. O que acontece? A gente visualiza a recompensa. A gente não consegue fazer o check. Vou dar um exemplo prático. Acabei de dar um exemplo prático do emagrecer. Tá? Então, assim, fiz tudo bonitinho no segundo dia. Mas nem 1 grama perdi. Ou seja, como que eu sei que de fato vai vir esse 1 quilo daqui a pouco? É isso? Mais ou menos isso? Isso, eu não detectei a recompensa imediata. Lá, a festa, o que acontece? Esperei, fiquei o cortisol. Ai, meu Deus, eu sei que vai ter essa recompensa. Quando chega a festa... fica todo mundo sentado no sofá. Não é a mesma coisa, é diferente, né, da espera. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Terminou o dia, ninguém não é naquela euforia toda. Check, não detectou a recompensa. Então o que eu quero dizer? Tá vendo? Da próxima vez eu vou procrastinar de novo, porque a recompensa é deixar para a última hora e não ter a noite bonitinha, toda organizada. Tá, vem cá, mas aí eu vou trazer... Veio na minha cabeça alguns experimentos que fizeram com animais. Talvez você já tenha tido acesso a essa informação. Gatos foram colocados dentro de uma caixa, tipo uma caixa quebra-cabeça, que tinha uma porta para eles saírem. E para eles saírem, eles tinham uma alavanca para eles apertarem, algo simples. E imediatamente, quando eles conseguiam sair, eles tinham acesso ao pote de comida, que era
a recompensa desses gatos. E por causa dessa recompensa, eles aprenderam muito rápido a escapar. E daí aí os estudiosos eles foram fazendo a contagem em segundos, né? Começou em 5 minutos, acabou lá em 30 segundos. Diminui, né? A gente não poderia fazer, sei lá, algo parecido para recompensar imediato e continuar? Dá para fazer isso? Dá para fazer exatamente isso. Essa é uma das técnicas que eu vou ensinar hoje. Então vamos lá, gostei. Imediatamente, exatamente isso, Carol. Imediatamente você tem que ficar bom em detectar recompensa. O problema é que a gente ficou muito bom em detectar problema. Por isso que existem os consultores, né? Inclusive, é por isso que nós nos desenvolvemos, né? Não, calma aí, deu problema aqui essa imagem, esse quadro, vamos melhorar o próximo quadro. Tá, a gente detecta mais fácil o problema, então exatamente. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa, tudo bem, durante o dia você não fez tudo aquilo com o qual você se propôs, mas você fez tal coisa. Então, por exemplo, se eu tivesse, posso chamar assim, eu tenho um objetivo pro dia, quero ler 5 páginas do meu livro, eu quero estudar sei lá o quê, quero assistir o programa Vida em Foco, sei lá, você coloca algumas listas ali e no final do dia você checar aquilo que você fez, seria checar aquilo que você... O que deu para fazer, por exemplo. Não exatamente, não fiz tudo, mas eu fiz esse. Exatamente. O que acontece? As pessoas... Primeiro erro, tá? Fazer uma lista para o dia. Já vou ensinar uma outra técnica também para evitar isso. Faz uma lista para o dia. Gigantesca. Exatamente. 50 itens. 50 itens. No final fez 2. Aí fala assim, meu Deus, deixei de fazer 48. Isso, sou um fracasso. Aí você olha pro problema de novo. Isso, exatamente. Tá. Não, calma aí. De 50 itens, pelo menos eu fiz 2. Desses 2, me ajudaram a fazer tal coisa. E essa é a recompensa. O que acontece? A gente reforçou, isso já vai se transformar em um gatilho. Ou no outro dia, eu quero de novo, pelo menos, aumentar essa recompensa. Lembra que os gatinhos diminuíram o tempo? Sim. Então, a gente também vai diminuir o tempo, provavelmente. Exatamente isso. Agora, mais uma... tem que anotar aí, né, pessoal? Essa é a segunda dica. Era bom anotar, gente. A gente tá indo para a segunda dica. A segunda dica é o seguinte. Para eu ficar bom em identificar essa recompensa e diminuir essa quantidade de lista... para com essas quantidades de lista. Não funciona esses trem. 3 coisas muito importantes. 3 coisas muito importantes. Pronto, coloca todas as outras coisas, deixa, né? Focar naquilo que realmente é importante pro dia. Exatamente. E isso vai ser a lista. 3 itens no máximo dessa lista. Aqui tem uma dica upgrade. Juro, eu transformei a minha vida quando eu aprendi e tive acesso a essa dica. Quando você encerra o seu dia... Não, eu não sou um fracasso. Da lista menorzinha, eu fiz uma coisa. Dessa uma coisa, eu fiz muito bem, que me deixou muito legal. Recompensa. O que acontece? Quando eu acabo o dia, eu falo, opa, dei conta dessa tarefa. Amanhã, mentalmente, eu descrevo todo o meu dia. A hora que eu acabei ali, eu já descrevo todo o meu dia. Amanhã eu vou fazer isso e aquilo. E pronto, para de pensar nisso. Parou de... Quando eu acordo, eu retomo exatamente. Eu me vejo fazendo exatamente as outras coisas. Entendeu? Antes de dormir, eu dei uma ordem pro meu cérebro, não deixei ele solto. Eu vou fazer tal coisa, 3, 4 itens no máximo. E quando no dia seguinte. Isso. E quando eu acordo no dia seguinte, eu me vejo fazendo essas coisas. Entendi. Então, primeiro, você define, você está priorizando o que realmente é importante. Isso. Essas 3 coisas no final do dia você pode fazer isso. Exatamente. Então, final do dia, independente do que eu realizei, esses 3 itens são importantes para amanhã. Isso. E amanhã, a hora que e fechou, durmo. No que eu acordo, eu vou mentalizar fazendo essas 3 coisas ao longo do dia. Por exemplo, se eu coloquei que é importante que eu leia, que eu faça exercício e que eu, sei lá, estude alguma coisa, eu vejo onde que eu vou encaixar mentalmente, é isso? Eu vejo, se eu coloquei na lista fazendo atividade física, eu me vejo lá treinando. Tá. Se eu falei, tenho que terminar o artigo, eu me coloco lá na mesa fazendo digitando. o artigo. Tá. Se eu coloco que vou fazer um vídeo, né, que agora todo mundo tá fazendo vídeo, então eu me posiciono lá com a câmera. Tudo isso mentalmente. Mentalizou isso de manhã antes de começar tudo. No final do dia, de novo, aí você vai ver essas coisas que você fez, provavelmente vai ter feito. Se não fez, você dá. E o que você não fez,
não se apegue a isso. Você Não, vai se apegar ao à que fez. recompensa. Até porque Exatamente. se você não fez, talvez seja de questionar se realmente era importante, né? Exatamente. Aqui eu quero deixar uma última dica, muitas dicas. Sabe, Carol, uma dica para a vida, que também me ajudou muito. Você tem que responder a sua habilidade naquilo que você faz 3 E's essenciais. Aquilo que você procrastina muito porque você não preenche esses 3 E's. Você não faz na sua vida o que é essencial, o que é espontâneo para você e, por fim, o que te energiza. Então, o que acontece? Ah, mas não tem como, né? Eles me chamam muito de Dona Ana. Dona Ana, não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar, né, nisso aqui, que não é espontâneo para mim. Aquilo que você, por enquanto, não é espontâneo para você, faça ser espontâneo, entendendo que ele, no momento, é essencial para você. Quando você entende isso, você energiza. Entendi. E aí quando só vai faltar um E. Exatamente. E daí o que acontece com a energia? Eu faço, não procrastino. Para finalizar, última dica importante. Não vai adiantar, você vai procrastinar se não dormir e se não tiver combustível para as atividades. Que é o quê? Precisa fazer atividade física. Essa dica entendi. ninguém gosta, né? Mas é importante, é importante. Não é? Muito boa. Muito bom, obrigada. Aprendi, vou colocar em prática isso. Vou testar Funciona. sim, com certeza. Bom, e você, Dona Ana, está lá no Instagram, né? Estou. Então aparece aí para você também conhecer mais o trabalho da Ana Paula Lima. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Carol. Obrigada a você. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre saúde e o tema de hoje é colesterol. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira. E eu não quero perder tempo não, porque a gente está com o programa curto hoje e a gente precisa falar sobre saúde, sobre colesterol, para que você cuide mesmo da tua saúde, tá? Isso é importante. E olha só, a minha convidada de hoje, ela é endocrinologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutora Maria Augusta Caras Zella. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Carol, pelo convite. Eu que agradeço. Colesterol é um assunto que a gente sempre tem que repetir de alguma forma, né? Eu tenho certeza que você vai contribuir de uma forma diferente hoje. Mas o que é importante, na tua opinião, que a gente ressalte nessa conversa aqui sobre o colesterol? Primeiro alerta, o colesterol não tem idade. Então a gente tem crianças não tem idade. Com colesterol alto. Tá. A gente tem que estar muito atento porque colesterol é um fator de risco para a doença aterosclerótica, quer dizer, para a formação de placas nas artérias. Tá. Por isso que quando criança tem que cuidar sempre. Independente da idade. Independente da idade. Existem algumas situações clínicas que a gente enfrenta no consultório, que são famílias com alteração de colesterol, que é a chamada hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Nossa Senhora! O nome é difícil, mas além do nome, é trágico, porque são famílias que infartam precocemente. Então, a gente vê infarto com menos de 40 anos. Então, geralmente, esses casos de infarto em pessoas jovens têm alguma associação com o colesterol, geralmente ou não? E pode estar relacionada a essa doença. Então, qual que é o nosso alerta? A gente precisa ficar muito atento ao histórico familiar das pessoas. Tá. Então, se eu tenho um familiar de primeiro grau, quer dizer, pai que morreu abaixo de 55 anos por doença cardíaca, morte súbita, mãe abaixo de 60 anos, a gente tem que ficar alerta para a doença do colesterol. Para essa doença. Pai abaixo de 50? E 5. E mãe abaixo de 60. São fatores de risco para a doença cardíaca. Então, isso chama atenção. E é prevenível mesmo assim ou não? Sim, hoje existem medicações que ajudam a evitar a progressão dessa doença. Existem medicações que são biológicas, que são aplicadas
e mantém o LDL colesterol, que trata o defeito dessa patologia, ajuda nesse defeito, que é um defeito desse receptor de colesterol. Tá. E a gente consegue repor essa medicação, com essa medicação manter esse paciente sem doença ativa. Então a gente muda a sobrevivência. Entendi. Mas isso, por exemplo, é diagnosticado por um exame de colesterol alterado, já é o suficiente ou não tem que ter mais estudo em cima disso? O que a gente precisa ficar atento nessa patologia em si, além do histórico familiar de morte prematura por doença cardíaca, Tá. a gente vai ter geralmente um colesterol acima de 260, Tá, um LDL ele é bem alto. bem alto, um Tá. LDL colesterol acima de 190 e geralmente a gente tem depósitos de colesterol nos tendões, que a gente chama de xantomas, nas pálpebras, que são chantelasmas. Então chama a atenção por um nível extremamente alto de colesterol, com depósito de colesterol na pele e um histórico familiar bem intenso da doença cardíaca. Entendi. E muitos brasileiros não sabem que são portadores dessa doença, ela tem alta mortalidade. Então entra dentro de uma gama de doenças de colesterol que precisam ser alertadas. As crianças nessas famílias, elas têm que ser rastreadas, quer dizer, dosado o colesterol a partir dos 3 anos de idade. Geralmente a gente pede para as crianças em vida normal a dosagem do colesterol a partir de 10 anos de idade. Porque a gente tem que ter uma noção, Carol. A aterosclerose, que é a formação dessas placas, começa cedo. Com 20 anos a gente já tem alteração de endotélio, Entendi. Por isso, de vaso. por isso que tem que identificar cedo, porque essa formação de placas ela já também inicia cedo. Cedo. E ela é responsável pelo infarto. E por isso daí, porque daí chega aos 40 e poucos anos, já tá com um entupimento. Entupimento. Entendi. E isso a gente tem como tratar, isso tem como ser rastreado. Então, tanto a cardiologia como a endocrinologia, a gente faz esse tipo de Tem condição rastreio. de detectar. Mas Entendi. assim, a nível de população, o que o pessoal precisa ficar atento? Precisa ficar atento se eu tenho histórico familiar de doença cardíaca, se o meu colesterol está muito alto, se eu já tenho um familiar que infartou na família, fica esperto. Dosa o colesterol, vai ver se não tem alguma coisa acontecendo, porque é uma doença silenciosa. Muitos pacientes fazem um diagnóstico de colesterol alto no infarto. Quer dizer, já formei. Já não sabia, foi descobrir tarde nesse Já caso. descobri tarde. Entendi. Né? Tá, mas aí, por exemplo, vamos pegar a questão de hábitos saudáveis, né? A pessoa, nesse caso, ela se cuidando, mesmo ela fazendo exercício físico, ela tende a ter um colesterol alto ou não? Nessa situação clínica que existe essa alteração genética, sim. Sim. Não adianta. Aí, mesmo que ela comece, ela não vai ver uma baixa. Ela então não também vai é um indício. É também um indício. Tá. E o que a gente precisa ter muita noção, que isso é uma gama de pacientes que têm colesterol alto, que estão por aí, estão sem diagnóstico, mas a gente que não tem essa mutação, preciso ficar de olho no meu colesterol? Preciso. Também. A nível mundial, do que a população mundial morre? Morre de doença cardiovascular. Geralmente, né? É a que mais mata, né? A que mais mata. É a principal causa de mortalidade. Então, controlar o colesterol é manter uma saúde cardiovascular adequada. É manter o nosso coração em bom estado. Então, o que a gente precisa estar atento? Existem hábitos que pioram o nível de colesterol no sangue. Tá. A gente sabe assim, colesterol vai vir da onde? Ele vem da gordura saturada, vem da gordura animal. Então, se eu como excesso de proteína com gordura, se eu fico fazendo fritura, principalmente fritura de imersão, você vai estar saturando essa gordura, você vai estar levando esse colesterol para as tuas artérias. Você vai fazer depósito. Então, realmente, o que a gente precisa? Uma alimentação equilibrada, uma alimentação rica em fibra, salada, grão, uma carne mais magra, tentar preparar a carne tirando a gordurinha visível, não fritar, grelhar mais, já aproveitar, fazer aquela técnica de usar mais a água e a gordura da carne mesmo para você fazer, selar a carne e fazer
ela grelhadinha, né? Sim. Isso tudo ajuda no controle do colesterol. Tá. Porque às vezes o pessoal fala assim, eu tenho colesterol alto, então é porque eu como embutido. Não é só embutidos. O colesterol está em todos os derivados animais. Então, por isso que é interessante o leite desnatado, para quem tem colesterol alto. Ele é rico em cálcio, ele tem menos gordura, então é legal. Vou usar um queijo mais branquinho, que ele tem menos sempre gordura. Selecionar bem a alimentação é importante, independente se a pessoa está tomando remédio ou não. Exatamente. Faz parte dos pilares de tratamento uma alimentação saudável. A prática da atividade física, hoje, cada vez mais a gente bate na tecla da Organização Mundial de Saúde que crianças precisam até 18 anos, né? Crianças, 1 hora de atividade física por dia de exercício. Adultos até 65 anos, 150 minutos por semana de exercício físico. E a partir dos 65 anos, além dos 150 minutos, a gente precisa colocar exercício de resistência, que é a musculação, pelo menos 2 vezes na semana. Tá. Então, essas boas práticas de atividade física, associada a uma alimentação rica em fibra, em grão, em que você diminua a gordura no preparo do alimento, não precisa colocar óleo. Existe uma regra que o pessoal da nutrição usa bastante e a gente adota essa regra, que para cada panela a gente precisa 1 colher de sopa apenas de óleo. Não é para fazer fio de óleo, porque você aumenta muito o valor calórico e você está colocando gordura num lugar que não precisa. 1 colher de sopa por panela. Por panela. É uma boa referência. E outra referência, para 4 adultos, 1 litro de óleo no mês. Para 4 adultos, 1 litro de óleo. Vou medir lá em casa quanto que tá, mas eu acho que isso aí eu tô cuidando. Mas que bom, obrigada pelas dicas de hoje, muito boas. Deu para ter realmente uma perspectiva diferente, né? Falei para você. Bom, doutora Maria Augusta tá lá no Instagram também, né? Endocrinologista, tá aparecendo para você o endereço para você conhecer o perfil. E muito obrigada, viu? Sempre bem-vinda, tá? Carol. Obrigada a você. Eu quero te contar uma história agora. Você conhece a história que aconteceu? É um milagre. É um milagre da Sagrada Face. Olha só, essa história aconteceu aqui no Brasil, no interior de São Paulo, na década de 50, mais ou menos 1959. O que aconteceu foi o seguinte, um grupo de irmãs estava precisando de um rosto de Jesus para preparar a Páscoa. E elas não tinham, chegaram para um padre lá da época e pediram para ele desenhar o rosto de Jesus. Mas esse padre, ele não tinha nenhum dom artístico, nada, então ao primeiro momento ele negou, falou, não, eu não sei fazer isso aqui. Só que elas ficaram ali insistindo e ele acabou desenhando com o próprio dedo dele essa face de Jesus, fez num tecido meio de cetim. E na visão dele ficou assim, meio grotesco, meio feio. Tanto que está hoje nesse mosteiro da Sagrada Face, lá no interior de São Paulo, para que as pessoas vejam a obra original. Só que ele deixou secando e no dia seguinte, quando ele foi virar, do outro lado do tecido, o que eles chamam de face milagrosa estava ali revelada. Uma face de Jesus muito parecida com o Santo Sudário quando se compara. Também está lá para a gente visitar. E eu estarei neste lugar e te convido a ir comigo. Olha só, às vezes a gente faz viagens que são caríssimas para fora do Brasil. Não que não valham a pena, valem, mas a gente esquece que nós temos essas preciosidades aqui no nosso país. Então vem comigo nessa viagem, eu estarei em dezembro deste ano, do dia 3 ao dia 9 de dezembro com a Libermundo, para te levar para este e outros lugares que você vai se impressionar com a história. Então está aí o número da Libermundo, 419-9965-0377. Aproveita que a gente vai fazer um intervalo, manda lá um WhatsApp, ouvi a Carol falando dessa viagem da Sagrada Face. Qual é essa viagem da Carol? Eles vão te passar o roteiro, tá? E daí você se programa e vem comigo que vai valer muito a pena. E na volta, sabe o que a gente vai aprender hoje? Dobrar lençol, aquele com elástico. Tem um segredinho e quem vai fazer isso pra gente é a nossa querida Vanessa. Eu volto já. E você já sabe que segunda-feira aqui na TV Evangelizar é dia de
Noite de Louvor, o nosso grupo nacional de oração. Produção, coloca o card ali para a gente ver quem estará com a gente aqui hoje. O padre Cleodon Amaral, da Diocese de Bragança Paulista. Ele vem, ele é mestre das escrituras sagradas, ele também é escritor e pregador de retiros. É conhecido tanto no Brasil como no exterior. Você vai poder conhecer mais do trabalho dele hoje aqui pela Noite de Louvor. E estará acompanhado dos nossos queridos Danilo Diba e Beth Lopes. Então, a partir das 18h30, ao vivo, aqui na TV Evangelizar, 6h30 da tarde. Lembrando que você pode vir também presencialmente aqui no auditório a partir das 5h30 da tarde. Agora, vamos para a nossa dica prática de organização de hoje. Nossa querida Vanessa Brolo foi aprender como que faz para dobrar um lençol, aqueles com elástico que a gente se bate tanto, às vezes faz um emboladão ali. Agora a gente vai saber como fazer de forma bem organizada. Vamos lá, Vanessa? A dica é como dobrar o lençol com elástico. Você precisa envolver a sua mão com as pontas do lençol. Feito isso, junta as duas partes, sempre usando a mão para segurar as pontas do lençol. Assim ele vai ganhando forma. Depois é só apoiar na cama e ir dobrando. Pronto, lençol elástico dobrado sem complicação. Ficou em dúvida? A gente te mostra mais uma vez. E não é que parece mais fácil do que a gente pensava, né? Eu tô com um lençol pendurado lá, que assim que eu chegar em casa, eu já vou pegar esse videozinho ali e colocar em prática para fixar, né? Sabe que quando a gente faz, o negócio vai para frente. E você, depois conta pra gente como é que foi, se ficou mais organizado aí na tua casa, os seus lençóis. Dica da Vanessa Brolo, olha que chique, né? Gente, vou me despedir de você, mas amanhã eu volto, tá? Amanhã, 3h30 da tarde, é o nosso encontro ao vivo para todo o Brasil. Continue na nossa programação, mais tarde tem Noite de Louvor. Fique com Deus, um beijo.